Eu vou ler o capítulo 13 de Gênesis, eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Capítulo 13 de Gênesis, eu vou ler todo o capítulo, não é um capítulo longo, é um capítulo com apenas 18 versículos, e nós vamos ler, eu convido você a acompanhar, se você puder, no telão, uma vez que eu vou ler numa versão que possivelmente não seja a que você tem. Nós temos várias versões diferentes da Bíblia. Nós temos a Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, a Nova Almeida Atualizada, nós temos a nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje, nós temos a NVI, que é a nova versão internacional, enfim, temos a NVT, que é a nova versão transformadora. São muitas versões da mesma Bíblia, e cada versão não está falando algo diferente daquilo que é o que diz a Bíblia, mas está usando a linguagem de modo a tornar a leitura mais fácil ou mais compreensível àquele que lê. Eu recomendo, pastor, qual é a versão da Bíblia que eu devo ler em casa, estudar em casa? Eu recomendo você começar ou pela Revista e Corrigida ou pela Almeida Atualizada. Fazendo assim, você vai ter uma boa leitura, ou pela nova versão internacional, a NVI, também é uma boa versão. Pastor, mas por que há pessoas que pegam a Bíblia e estão usando a Bíblia para afirmar coisas que são diferentes daquelas que cremos? Por exemplo, tem muitos que estão usando o texto da Bíblia para afirmar a ideologia de gênero. Falei, porque são pessoas que estão tirando o texto do contexto e aplicando com o pretexto de afirmar aquilo que são as suas inclinações carnais, aquilo que são as suas inclinações heréticas, aquilo que elas queiram que satisfaça a sua ideologia. Porque é incompreensível, não, é inconcebível que ao longo de todos esses séculos e milênios, a Bíblia Sagrada venha sendo entendida sempre como foi, e agora, de repente, alguém chega e diz, não é preciso reescrever a Bíblia ou reinterpretar a Bíblia à luz do que nós estamos vivendo. A palavra de Deus não pode ser afetada pelo contexto do que nós estamos vivendo. É o contexto do que nós estamos vivendo que deve ser afetado pelo que diz a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus se ajustar àquilo que eu quero. É eu que preciso querer me ajustar àquilo que a palavra de Deus diz que é. Então vamos ler Gênesis capítulo 13. Acompanhem comigo. Eu vou ler na nova versão, na nova tradução da linguagem de hoje. Abrão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha, e foi para o sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, diga, Abrão era muito rico. Tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abraão, diga Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia, Abrão disse a Ló, nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Olha, a terra está aí, toda ela.
Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste, e assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Depois que Ló foi embora, diga, depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: de onde você está? Olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por essa terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você. Assim Abrão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manré, na cidade de Hebrom, e ali Abrão construiu um altar para Deus, o Senhor. Eu quero destacar aqui algo que esse texto menciona e de forma enfática. O verso 14, dá uma olhadinha na sua Bíblia. Na sua Bíblia, acima do verso 14, deve ter um título. Deixe-me ver sobre as diferentes versões da Bíblia que nós possamos ter aqui. Quantos aqui tem algum título na sua Bíblia acima do verso 14? Quem tem? O que diz na sua Bíblia? O título. Qual é o título que está aí? Guerra de 4 reinos contra 5. Acima do verso 14? Ok. Alguém tem um outro título diferente? Qual é o título que está na sua Bíblia? Deus promete a Abrão a terra de Canaã. Alguém tem um outro título diferente desses dois? Diferente. A promessa de Deus a Abraão. Perceba que, tirando essa versão que diz guerra de 4 reis contra 5, que vai falar o que vai acontecer com Ló aí para frente, na verdade, sobre esse sobre esse versículo 14, há uma outra situação que vai acontecer antes dessa batalha de 4 reis contra 5, que tem a ver com a história de Ló. E é algo que ainda tem a ver com a história de Abrão. E se você conferir na sua Bíblia, a maior parte das Bíblias trazem o seguinte título: Promessa do Senhor a Abrão. E olha como começa esse texto. Leia comigo, por favor, o que dizem as primeiras 5 palavras desse texto. Depois que Ló foi embora. Pode de novo ler? Irmãos, interessante o texto começar desse jeito, nos dando uma informação de que foi como se o Senhor estivesse esperando que isso acontecesse, ou que se fazia necessário isso, para que então o Senhor fizesse o que vai fazer logo em seguida, que é reafirmar a Abrão a promessa que tinha feito quando o mandou sair de Harã. Quando o Senhor mandou Abrão sair de Harã, o Senhor disse: eu vou fazer de você um homem que será a gênese de uma grande nação. Mas agora, Abrão está na terra que o Senhor queria que ele estivesse. E o Senhor agora vai fazer uma promessa a respeito dessa terra em que Abrão está. E essa promessa nós lemos no texto. Você será pai de uma nação tão grande, você será
o progenitor de gerações, e serão tão grandes, incontáveis, como se você pudesse contar a areia da terra. Você poderia contar, mas como você não pode, também assim será, ou serão as gerações depois de você. Abrão não tinha filhos. Sarai, sua esposa, era estéril. Ló era seu sobrinho, que era filho de Harã, seu irmão. Lembremos que Terá, pai de Abrão, saiu de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, decidido a viver em Canaã, e levou consigo seu filho Abrão, sua nora Sarai e o seu neto Ló, com suas famílias e com as suas posses. Mas ficou parado lá em Harã. Ele acaba ficando por anos em Harã, preso, paralisado pela dor da sua perda. Depois que Terá morre, é que Deus pega e diz assim: agora, Abrão, você vai sair daí, da sua parentela, e você vai para uma terra que eu vou te designar. Abrão sai de lá, de Harã, e ele leva consigo o seu sobrinho Ló, que era filho de Harã. Ele se torna extremamente rico. Verso 3 diz: Abrão era muito rico. Não diz que ele era rico, diz que ele era muito rico. Tinha gado, prata e ouro. E Ló, por estar com seu tio Abrão, também vai se beneficiar da bênção que estava sobre Abrão, e Ló vai prosperar também muito. Quando sai de Harã, diga: sair de Harã é caminhar para a prosperidade. Você lembra da mensagem anterior sobre esse tema? Porém, chega um momento em que Ló se torna arrogante, Ló se torna ganancioso, iniciando ali uma disputa com seu tio e razão do seu enriquecimento. Verso 8 diz: um dia Abrão disse a Ló: nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Como é triste ver que alguém que não tinha nada cresce porque usufruiu da unção que está sobre nós, e depois de algum tempo se julga autossuficiente, se torna arrogante, se torna vaidoso e acaba até mesmo se voltando contra nós. Você já viu essa história acontecer na prática? Há um ditado que diz: quer saber quem é a pessoa? Dá riqueza e poder para ela. A riqueza e o poder não corrompem o ser humano, mas revelam a fragilidade de caráter que esse ser humano possui. Caráter fala das escolhas que a pessoa faz. Você pode repetir isso? Caráter fala das escolhas. Olha para quem está do teu lado, diz: caráter fala das escolhas que você faz. Deus sabia quem era Ló, e a promessa do Senhor não se cumpre enquanto o ambiente não esteja preparado para tal. Deus tinha falado para Abrão: você vai sair da tua terra, dessa terra, da sua família, da parentela, você vai para um lugar onde eu vou ali estabelecer com você uma aliança. Você vai ser pai de uma grande nação. Abrão sai de lá, Abrão peregrina por Canaã, tem uma fome, uma seca. Abrão vai para o Egito por um tempo. Lá no Egito, Abrão acaba amealhando muito mais riqueza, porque onde Abrão está, está a bênção do Senhor, porque Abrão está no cumprimento da palavra do Senhor. Abrão obedeceu o Senhor, e enquanto Abrão está obedecendo, Abrão só prospera. Sabe por quê, meu irmão? Que talvez a sua vida seja de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. É porque você não sabe ser firme e constante na decisão de honrar a
o Senhor. Tem gente que quando a vida está difícil, quando está com problema, não tem tempo ruim, não tem tempo frio, não tem tempo chuvoso, não tem lama na rua, que impede de estar na igreja, impede de estar no culto, impede de estar na reunião de oração, impede de ler a Bíblia, impede de buscar ter comunhão com o Senhor e o Espírito Santo. Mas é só as coisas começarem a melhorar um pouquinho. Aí vem uma chuva. Hoje eu não vou na igreja não, está tão frio, eu vou no culto da noite, eu vou assistir vou participar, não é nem assistir, eu vou participar pela transmissão, eu vou cultuar o Senhor pela transmissão. Não está doente, não está incapacitado para andar, mas fica em casa participando pela transmissão. Mas se tivesse passando por um perrengue, se tivesse passando pelo vale da sombra da morte, se o marido tivesse ameaçando ir embora, eu já tivesse ido. Se o desemprego tivesse chegado e batido na porta, não ia ter tempo ruim que ficasse em casa. Mas quando as coisas começam a melhorar, diga, caráter, fala das escolhas que você faz. Você tem o caráter de verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo? Porque o verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo sempre faz a escolha de permanecer com Cristo, de ser fiel. Abraão está lá, peregrinando pela terra que o Senhor estabeleceu, que vai peregrinar aí, Canaã. Mas veio uma seca terrível naquela terra. Deus diz, vai para o Egito. Lá vai Abraão para o Egito. Chega no Egito, Abraão prospera. Abraão só fica mais rico. Abraão não para de enriquecer. Abraão não para de prosperar. Por que não? Porque Abraão não para de andar na direção que Deus estabeleceu. Sabe, irmão, a vida da gente se torna altos e baixos, porque a gente não permanece, a gente não é constante. E a palavra do Senhor diz assim, sejam firmes e constantes, sempre abundantes, em quê? Na obra do Senhor, não é em ganhar dinheiro, não é em fazer as coisas para ficar rico, porque tem gente que está trabalhando, está dando sangue para ganhar dinheiro, mas a obra do Senhor está para lá. Não, mas eu sou dizimista, não, mas eu oferto. E desde quando Deus é banqueiro? Se a tua vida não está no altar do Senhor, o dinheiro que você diz que é teu, não é teu, nunca foi. Toda a riqueza que existe não nos pertence, é de Deus. Está na palavra do Senhor, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. A gente canta, tudo vem de ti, Senhor, tudo vem de ti, Senhor, e das tuas próprias mãos te damos, ou seja, o que eu tenho é porque veio do Senhor. A palavra de Deus diz, no mundo inteiro está sob o domínio do maligno. O sistema que rege a sociedade está na mão do diabo, ele está controlando isso e usando pessoas que não têm compromisso com Deus para fazer as coisas acontecerem do jeito dele. Olha quanta avareza há na terra. Veja como os poderosos desse mundo usam o seu poder para se tornarem mais poderosos, mas sempre pela miséria e a opressão dos mais pobres. Por quê? Porque o sistema que rege a sociedade está na mão do diabo. Esse ser espiritual da maldade que inspira, que insufla, que corrompe a mente, a alma, levando o ser humano a buscar aquilo que satisfaz a ele, mas não lhe pode dar realização. E se não sofrer nessa terra o suficiente, será para a eternidade. Porque sem Cristo já está condenado à morte eterna, separação eterna de Deus. Meu irmão, minha irmã, não há prosperidade se não houver constância e abundância
na obra do Senhor. Você está na direção que Deus mandou você estar? Não, eu estava andando bem, mas de repente veio um viés. Eu tinha um problema, muita coisa melhorou, mas aquilo ali não foi resolvido. E começa a desanimar o caminho com Deus. Aí já não vem mais à igreja, já não participa mais do culto, vem uma vez ou outra, só para não, sabe, dar as caras para dizer: olha, eu vim, tá? Mas quem tem que ver que veio não é o pastor. Quem tem que ver que veio é aquele que é o Senhor da razão disso aqui acontecer. Qual é o nome dele? É Jesus Cristo, é o Deus vivo. Não é o olho do pastor, é o olho do Senhor. Não é o pastor que tem que ser agradado, é o Deus que é o Senhor da igreja. Deus sabia quem era Ló, e a promessa do Senhor não se cumpre enquanto o ambiente não esteja preparado para tal. Embora Abrão estivesse sendo abençoado pelo Senhor, e não parava de ser abençoado, e Ló só estava sendo abençoado enquanto ele estava andando com Abrão. Sabe, amado, tem gente que está andando do lado de crente, que está sendo abençoado, que está prosperando, e está prosperando só porque está andando com esse crente. E deixa eu dizer uma coisa: se você é alguém assim, que está andando ao lado de um crente que é abençoado, você olha para ele e você vê como Deus abençoa, e você tenha sido abençoado, seja humilde. Seja humilde. Olha para ele e se inspire, diga que ele cresça, e eu posso ir junto. Mas cuidado com o teu caráter, porque caráter fala do quê? Das escolhas que a gente faz. Ló era cobiçoso, ou ele se tornou assim. Fato é que enquanto Ló estava com Abrão, Deus não reafirmou a promessa que fizera a ele. Lembremos que séculos depois, os descendentes de Abrão vão ser escravizados, estarão no Egito como escravos, e o Senhor, pelas mãos de Moisés, livra aquele povo sob a promessa de levá-los para Canaã, a terra que prometeu para Abrão e seus descendentes. Mas aquele povo não entra na terra, somente os seus descendentes entrarão. Por quê? Porque era um povo de caráter fraco. Foi necessário morrer toda aquela geração para que então surgisse uma nova, os seus filhos melhores, que então receberiam o cumprimento da promessa. Por quê? Porque diferente dos seus pais, desenvolveram um caráter diferente. O caráter daquele povo que estava no Egito, que foi libertado pela mão de Moisés, era o caráter de um povo reclamão, um povo mal acostumado, um povo que estava sempre fazendo a escolha errada, desonrando ao Senhor. Um povo que estava centrado em si e não no propósito do Senhor. E por causa disso morreram na praia. Chegaram na porta da entrada de Canaã e Deus disse: mas vocês não vão entrar não. Era para vocês terem entrado, mas eu conheço o coração de vocês e olha o que vocês fizeram. Chega. Meu irmão, cuidado. Tem gente que está entendendo errado quem Deus é. Não, porque Deus é amor. Deus é amor. Ah, não, porque Deus é amor. Mas a Bíblia diz que Deus é amor e também diz que Deus é fogo consumidor. A palavra do Senhor diz: eu sou Deus zeloso. Eu sou Deus zeloso. Eu zelo pela minha palavra. A palavra do Senhor diz: eu amo, mas eu disciplino quem eu amo. Não tem esse negócio de que porque Deus é amor, Ele aceita o que eu fizer e Ele vai me perdoar. Não. Muita gente morreu sem ver a promessa ser cumprida. Não é porque Deus foi infiel, é porque essa gente não foi fiel. Foi inconstante. Desenvolveu um caráter negativo, ruim. Ló precisava ir embora. Mas ele era filho de Harã.
sobrinho de Abrão, que não tinha descendente. Sarai, a mulher de Abrão, era estéril. Ló era, portanto, o herdeiro de Abrão, que não tinha filho, já sendo velho. Mas Abrão precisava deixá-lo ir. Na cabeça de Abrão, muitas vezes eu imagino ele tendo crise, porque lá na frente a gente vai ver isso acontecer, quando ele diz para Deus: Senhor, eu não tenho herdeiro. Vai ficar tudo para Eliezer, que é meu mordomo, porque já nesse tempo a Ló já tinha ido. Eu imagino Abrão sofrendo com a pressão de demônios, querendo fazê-lo enxergar a sua impossibilidade, porque quando Abrão vai sair da terra de Harã, ele tinha 75 anos. Sarai já era idosa. A palavra de Deus diz que Sarai já reconhecia a sua incapacidade como mulher para gerar filhos, porque diz o texto, já tinha passado para ela o tempo das mulheres, ou seja, Sarai já tinha passado pela menopausa. Você já conheceu alguma mulher que tenha passado pela menopausa e engravidou? Depois de passar pela menopausa? Abrão, com certeza, em vários momentos, ele foi levado a pensar na sua limitação, na sua incapacidade. Ele olha para Ló e diz: esse é meu sangue, ele vai herdar tudo que eu tenho. Mas enquanto Ló está com Abrão, a promessa do Senhor não pode se cumprir. Ló vai embora, e aí o texto diz, como nós lemos, o que diz lá? Verso 14, como é que começa? Depois que Ló vai embora. Então o Senhor faz promessa de dar toda aquela terra para Abrão e para os seus descendentes, embora ele ainda não tivesse filhos. Há algo que você precisa se desapegar para que a promessa do Senhor seja renovada na sua vida, para que as portas que o Senhor quer abrir comecem a serem abertas para você. Pensa aí. Há algo que está aí impedindo, porque isto se faz um impedimento para que Deus venha operar o que Ele quer para abençoar a sua vida. Por que isso, pastor? Agindo Deus, nada nem ninguém pode impedir. Não, nada nem ninguém pode impedir a Deus de fazer o que quer que seja, mas pode me impedir de receber a bênção de Deus. Enquanto você estiver em julgo desigual, Deus não liberará unção de prosperidade, porque Ele não abençoará a quem não faz parte da sua aliança com Ele. Você tem uma aliança com Deus? Por que é que você vai colocar uma pessoa que não tem aliança com Deus para ter aliança contigo? Se uma pessoa não é capaz de ter uma aliança com Deus, vai ter contigo? Meu irmão, é por isso que eu ensino aqui e digo, meu querido, tem um irmãozinho, seja crente dessa igreja ou de outra igreja, está querendo ser sócio com você, procura o pastor. Porque o fato de ser crente membro da igreja não quer dizer que seja alguém que verdadeiramente tenha sinceridade e fidelidade com a aliança que fez com Deus. Se uma pessoa que rouba de Deus vai roubar de você, ou não? O cara é crente, membro da igreja, você não sabe de nada, mas ele não é dizimista, ele é ladrão. A palavra de Deus é que diz isso. Desde o tempo dos vossos pais vocês têm me roubado, e vocês perguntam, no que a gente tem te roubado? Nos dízimos e das ofertas. E nas ofertas? Quem rouba é ladrão. Aí o cara fez uma aliança de ser membro da igreja, um pacto de membresia, de ser fiel a Deus, de dar testemunho, mas rouba de Deus. Vai ser fiel com você como sócio? Não, mas é irmão muito consagrado, eu vejo esse irmão, não falta culto. Olha para esse irmão, essa irmã, imagina, pastor.
Vai lá, tenta a sorte. É por isso que tem muito crente que sai da igreja aborrecido, frustrado e decepcionado com a igreja, por causa do mau exemplo de um crente. Tem uma coisa maldita que Satanás põe na boca de alguns crentes quando entram na minha sala, sabe o que é? Não, pastor, porque tem muita gente, não, porque a igreja, eu pergunto logo, me mostra a procuração que você tem para falar em nome dessas pessoas. Ou então vai lá, traz todas essas pessoas com você, para eu ouvir todo mundo que você está falando que pensa igual a você, para dizer para mim aqui que pensa igual a você. Porque nada mais é do que a afirmação da pessoa que está errada, querendo colocar na conta de talvez um ou outro que esteja errado também, para fazer parecer que é o todo. Enquanto você estiver em jugo desigual, Deus não liberará a unção da prosperidade, porque Ele não abençoará a quem não faz parte da sua aliança. Talvez haja alguém, talvez haja algo que está impedindo de você conquistar o que Deus tem estabelecido para a tua vida. E tudo que você precisa fazer é se desapegar. Não faça aliança com quem não está no mesmo nível de compromisso que você com Deus. Olha para quem está do teu lado. Tu conhece essa pessoa? Pode ser teu esposo, tua esposa, vai dizer, claro. Então olha para o outro. Tu conhece essa pessoa? Tu convive com ela? Sabe se ela escovou os dentes hoje? Mas Deus sabe. Deus conhece o que está no coração. A palavra do Senhor diz, pelos frutos você vai conhecer a árvore. Eu não sei quanto a você, mas durante muito tempo eu não sabia diferenciar um pé de tangerina com um pé de laranja. Tem gente aqui que com certeza não sabe. Depois ficou pior. Eu não sabia diferenciar um pé de laranja lima para um pé de laranja pera. Aí teve gente que fez assim. Nem eu. Aí você chega lá no pé, porque se catou, pegou lá uma laranja lima, descascou, que delícia, docinha, ai, que coisa gostosa. Aí você viu um outro ali carregado, chegou lá, pegou também, descascou, e o troço é um azedume, porque é uma laranja de outra qualidade. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado aí. Sabe se escovou os dentes hoje? Meu irmão, não, eu não falei para conferir, não. Só perguntei se você sabe. Meu irmão, minha irmã, não faça aliança com quem não esteja no mesmo nível de compromisso com Deus que você. Quantas pessoas estão fora da igreja, são desigrejadas, dizendo, eu não volto para a igreja de jeito nenhum. Por quê? Porque se deixou levar pelo mau exemplo de alguém que estava numa liderança, talvez um pastor. E por causa disso, eu nunca mais vou ser esse negócio de igreja, senão... Não. Essa pessoa também não está num nível de ligação, de compromisso e de aliança com Deus. Por mais que esteja lá se sentindo ferida e se justificando pelo erro de alguém, ainda que tenha sido o pastor. Por quê? Porque quem tem aliança com Deus, tem aliança com a palavra de Deus. E na palavra do Senhor diz, não deixemos de congregar, como fazem alguns. Há algumas aplicações práticas que devemos fazer a partir da revelação do Senhor nesse texto, além daquilo que você já ouviu. Primeiro que eu quero chamar a sua atenção à voz de Deus. Assim como Abrão ouviu a voz de Deus após a separação de Ló. Ló vai embora, Deus fala com Abrão, Abrão ouve a voz de Deus. Devemos estar atentos à voz de Deus, especialmente após momentos de mudança ou transição na vida. É importante buscar a orientação divina em momentos críticos. Ei, deixa eu te falar uma coisa, talvez não tenha sido alguém
que estivesse ao seu lado, como Ló estava de Abrão, para ser pedra de tropeço. Talvez tenha sido algo que você julga ter perdido, mas aquilo era um empecilho para que você recebesse de Deus o que o Senhor tem para você. Talvez se olhando para aquilo, você dizer, poxa, mas aquilo eu construí, foi tanto esforço, eu vi a mão de Deus me abençoando, mas Deus não queria aquilo, talvez porque você tenha tornado aquilo uma pedra de tropeço na tua relação com Deus. Eu conheço gente que perdeu tudo que tinha. Veio uma situação, um revés na vida que levou, perdeu tudo que tinha. E por quê? Porque um dia foi um crente, temente a Deus, foi fiel, prosperou, chegou a ter uma condição extraordinária, mas começou a se afastar de Deus. Nunca deixou de participar de um culto, era dizimista, mas o coração estava na coisa, não estava em Deus. E sabe o que Deus fez? A palavra do Senhor diz assim, a minha glória eu não dou a outro. Aí a gente pensa assim, é outro ser humano, aí é meu namorado, é minha namorada, é meu marido, é minha esposa. Não, é qualquer coisa que esteja rivalizando com Deus. Tem gente que é o time de futebol, porque no dia que o time vai jogar, não faz nada, não vai nem à igreja, não vai cultuar a Deus, é o meu time, imagina, vai disputar o Champions League, imagina, é o campeonato mundial, não vai à igreja, ou, não, quando acabar eu vou, aí o jogo vai para a prorrogação, não, mas dá tempo, aí chega atrasado. Como é que o teu chefe te recebe se ele estiver na porta e você chegando atrasado meia hora para bater teu cartão para começar o teu trabalho? Para ele você honra, a ele você honra, porque seu chefe, seu patrão, teu emprego, tua fonte de renda, e Deus que você diz que é o Senhor da tua vida. Deus não dá a bênção dele para aquele que não está com o coração voltado para ele. Assim como Abrão ouviu a voz de Deus após a separação de Ló, nós temos que estar atentos à voz de Deus, especialmente após um momento de mudança ou transição na vida. É importante buscar a orientação divina em momentos críticos, momentos difíceis que você esteja enfrentando. Momento de crise é momento de oportunidade para a revelação de Deus para a vida da gente, oportunidade para termos maior sensibilidade à voz do Espírito Santo falando com a gente, oportunidade de termos uma virada de chave para a história da nossa realidade e o nosso futuro. Às vezes, o que reputamos como perdas foi livramento ou liberação, para que possamos ir para um outro nível mais elevado, nossa caminhada de prosperidade e realização. Abrão certamente olhava para Ló e dizia, minha herança, ele será meu herdeiro, mas não era isso que Deus queria para ele. Ló estava começando a ser pedra de tropeço, empecilho, entrave. Aprendamos a nos desapegar. Diga para quem está do teu lado, é preciso ser desapegado. Terá, pai de Abrão, ficou apegado à lembrança, à memória e à tristeza pela perda do seu filho Harã, e jamais chegou a Canaã, que era o alvo. Morreu lá em Harã. Segundo, o que é primeiro? Atenção à voz de Deus. Deus está falando, você está prestando atenção no que Ele está falando? Segundo, visão ampliada. Deus instrui Abrão a levantar os olhos e olhar em todas as direções. Deus diz, Abrão, sai da tua tenda, olha para a direita,
olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás. Vou te dar tudo isso daí para você e para as gerações que virão de você. Amados, nós os crentes somos chamados a termos uma visão ampliada das promessas de Deus, reconhecendo que as suas bênçãos e planos vão além das nossas limitações humanas. Tudo que você está pensando é em ser um advogado. Deus está pensando em fazer você ser advogado que vai fazer a diferença na vida de milhões de pessoas. Tudo que você está pensando é em ser um engenheiro. Deus está pensando na quantidade de vidas que vão ser tocadas pelo teu testemunho e levadas à salvação em Cristo Jesus. Você está pensando só em ter um emprego que seja suficiente para pagar as tuas contas e capacitar você a ser um chefe de família, a ser uma esposa, casar, ter sua casa própria, ter seus filhos, mas Deus está pensando em levar você a lugares que você nunca imaginou, para que vidas sejam alcançadas pela graça salvadora de Cristo. Para de se limitar e limitar o que Deus tem para você. O que coloca limite na nossa vida? É o nosso livre-arbítrio. São as nossas escolhas. As nossas escolhas determinam o nosso amanhã. Nós, os crentes, somos chamados a ter uma visão ampliada das promessas de Deus, reconhecendo que as bênçãos do Senhor e planos do Senhor vão além das nossas limitações humanas. Qual é a primeira coisa que nos chama a atenção aqui? A atenção à voz do Senhor. Qual é a segunda coisa? Visão ampliada. Terceiro, é preciso ter foco nas promessas de Deus. A separação de Ló permitiu que Abrão focasse nas promessas de Deus, sem distrações e influências que poderiam desviá-lo. Lá está Abrão agora. Ló prosperou por causa dele. Ló agora tem muito gado, muita gente trabalhando para ele, porque prosperou através de Abrão. Agora, Ló está sendo um problema para Abrão. Começou a ter problema, conflito no relacionamento, na família. Abrão começa agora a não mais estar focado no que precisa. Tem algo ali tirando a atenção dele. Irmão, você já teve um espinho que entrou no seu pé, no seu dedo, em algum lugar? Um negocinho pequenininho que entrou? Tudo mais perdeu a importância porque o foco da gente está naquela dorzinha que aquele negocinho está causando a gente. É assim ou não é? Sabe aquela pelinha que você vai lá e faz assim, daqui a pouco começa a inflamar? Todo mundo já passou por isso, né? Já ou não já? Não? Se não, depois você me procura, eu vou fazer para você poder ver, ter essa experiência. Aquilo enche, né? Aquilo fica na cabeça da gente, aquilo ali perturba, a gente não está com aquele negócio no dedo, o foco da gente fica disperso. Deixamos de ter foco, fica disperso. É preciso ter foco. E a separação de Ló permitiu isso para Abrão. Nós devemos identificar e remover distrações e influências que impedem nossa caminhada com Deus, nos concentrando nas promessas e direções do Senhor para a nossa vida. Você quer ver uma coisa que está nos fazendo perder o foco? O celular. Diz aí, quanto do tempo você investe lendo e estudando a palavra de Deus, aprendendo princípios de Deus, para você prosperar, para você desenvolver relacionamento que te capacite a ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor? E quanto você passa de tempo em celular, só virando tela, maratonando a série? Devemos identificar e remover as distrações e influências que impedem a nossa caminhada com Deus. Qual é o primeiro? Atenção. Atenção à voz de Deus. Se você não busca ler a Bíblia, se você não está lendo a Bíblia, que atenção você está tendo à voz de Deus? Qual é a segunda? Visão ampliada. Qual é o terceiro? Foco nas promessas de Deus. Quarto, confiança no tempo de Deus.
Deus falou a Abrão, diz o texto, depois que Ló se separou dele. Quanto tempo Abrão, desde que saiu de Harã, obedecendo a voz do Senhor, quanto tempo passou e Abrão não viu a promessa do Senhor ser cumprida? O texto não diz quantos anos, mas por certo foram anos. Deus falou a Abrão depois que Ló se separou dele, mostrando que há momentos específicos em que Deus revela seus planos para nós. Deus já tinha falado para Abrão, lá em Harã, você sai daqui e eu vou te levar para uma terra que você não conhece, e eu vou te fazer muito próspero. Dali para frente, parece que Deus, silenciou, falou mais nada, não voltou a falar mais naquilo. Abrão está fazendo o que Deus mandou, por fé e obediência, mas Deus não voltou a falar daquilo. Tem muita gente que já desistiu pelo caminho, porque se Deus não estiver falando sempre a mesma coisa que Ele já falou, Senhor, manda um anjo, Senhor, nesse culto que vem, o Senhor vai usar aquele vaso que vai falar, o Senhor vai falar comigo, Senhor, o Senhor tem a sua palavra diante dos teus olhos, você fica esperando uma experiência mística e sobrenatural para Ele falar aquilo que Ele já disse. Nós devemos confiar no tempo de Deus, sabendo que Ele revela as suas promessas no momento certo. Deus nunca chega atrasado. Nós é que atrasamos a bênção de Deus para a nossa vida. Deus nunca chega atrasado. Quando eu tinha 14 anos, eu trabalhava, tinha meu dinheiro, meu pai não me dava R$1 para comprar nada, pelo contrário, eu ainda contribuía em casa. Um dia um tio meu, cunhado do papai, ele tinha uma moto, uma Yamaha 50 cilindradas, e eu via meu tio andando naquela moto. Eu dizia, essa moto vai ser minha. O dia que meu tio vendeu, compro. Um dia estávamos numa festa de aniversário de uma prima, e eu ouvi meu tio falar, não, porque eu estou vendendo. Falou, quer quanto, tio? Quer tanto, é minha. Ele virou para mim e falou assim, só vendo para você se seu pai deixar. Fui lá para o papai, vem cá, faz favor, o que é? O tio está vendendo a moto, eu vou comprar. Ele disse, não vai não. Falei, que negócio é esse, pai? É meu dinheiro, sou eu que vou comprar. Não estou pedindo dinheiro do senhor, não. Aqui ele disse que para eu comprar, o senhor tem que dizer sim. Falei, eu estou dizendo não. Pai, o senhor não entendeu. Eu posso pagar, eu posso comprar, eu tenho para pagar à vista. Ele disse, mas quem é que vai para a cadeia se você bater em alguém e matar uma pessoa na rua? Quem é que vai na delegacia para responder por alguma coisa que aconteça com você ou que você faça com alguém pilotando essa moto? Você já tem carteira? Não. Você pode ter? Não. Então você não pode ter moto. Fala aí. Quanto tempo você acha que eu fiquei sem falar com meu pai depois disso? Irmão, eu fiquei quase um mês. Papai entrava, eu fechava a cara, saía para o outro lado. Papai ia falar comigo, sim, não. Fazendo ele saber que eu estou zangado, chateado com ele. Vem cá, você já ficou zangado e chateado com Deus? Porque Deus disse não.
ou porque Deus não disse. Você está falando com Deus, você está jejuando, você está orando, você é dizimista, você é ofertante, você está no ministério, e Deus não está falando nada. Ei, Deus não chega atrasado. Quem atrasa a bênção de Deus para a sua vida, para a minha vida, somos nós. Mas é preciso ter confiança no tempo de Deus. Você tem tido confiança no tempo de Deus? Qual é a primeira coisa? Atenção à voz de Deus. Qual é a segunda coisa? Visão ampliada. Qual é a terceira coisa? Foco nas promessas do Senhor. Qual é a quarta coisa? Confiança no tempo de Deus. E por último, obediência e ação. A instrução de Deus para Abrão foi levantar os olhos. Mas isso requeria uma resposta ativa dele. Devemos estar prontos para obedecer e para agir, conforme a direção de Deus e demonstrando fé e confiança nas suas promessas. Deus vai aparecer depois para Abrão. Abrão já está lá com uns 100 anos. E Deus disse: Abrão, agora chegou a hora, vou te dar o teu filho. Abrão diz assim: Senhor, o senhor não está entendendo. A catuaba já não faz mais efeito. O citrato sildenafila, já nem lembro mais como é que é isso. Aí Sara está lá na tenda e fala assim. E o Senhor diz assim: daqui a um ano, quando eu voltar, você vai estar grávida. Eu quero te perguntar, o que Abraão fez? Ele fez, irmão. Ele foi lá. Ele foi agir. Ele não ficou parado ali. Eu recebi a palavra, mãe, cara, já foi. Minha mulher não tem mais. Mas ele agiu. Obediência e ação, aquilo que Deus diz. Tem muito crente que está ouvindo a palavra de Deus e diz: mas isso não é mais para mim não, meu tempo já passou. Deixa eu te falar uma coisa, você que não tem ensino fundamental, você não tem porque você não quer. Você não quer porque você diz: mas eu já tenho 40 anos, já tenho 50 anos, imagina, meu tempo já passou. Você que não tem ensino médio, você que não tem uma faculdade, você tem 50, 60 anos, e você diz: já foi, isso agora é para os novos, isso é para a geração que está aí, meu tempo já passou. Quem é que está colocando empecilho no que Deus pode fazer através do que você vai consagrar para Ele? Pensa sobre isso. Depois que Ló foi embora, o que é que tem que ir embora da tua vida? Não vai ouvir a voz de Satanás torcendo a palavra do Senhor Deus agora para dizer assim: quem tem que ir embora agora é meu marido, é minha esposa, que é essa pessoa aqui que está... Não, amado. Até que a morte te separe, a não ser que haja adultério, diz a palavra do Senhor. O que tem que ir embora é a maneira que você está vivendo o teu casamento. Atenção à voz de Deus, visão ampliada, foco nas promessas de Deus, confiança no tempo de Deus, obedecer a palavra de Deus, agindo como Deus espera que você faça.
Meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, reflita agora e decida-se a estar na posição que o Senhor deseja para que você possa ter desatada as bênçãos, ou desatadas as bênçãos com as quais Ele quer abençoar você. Peça ao Senhor sabedoria, se disponha a abrir mão de tudo aquilo que esteja distraindo, ou que você esteja apegado, e que está impedindo você de ser abençoado pelo Senhor. Se você reconhece que já está num relacionamento de julgo desigual, você está namorando alguém que não tem o temor do Senhor, não tem aliança do Senhor com você, você está entrando aí numa relação comercial com alguém que não tem aliança que você tem com Deus, com os princípios e valores do Senhor. Resolva isso antes que muito tempo se passe e você não tenha como fazê-lo mais, se tornando um impedimento de chegar no alvo da sua expectativa de viver a vida abençoada que o Senhor tem para você, ou de causar prejuízo, levando você a ter que começar tudo de novo, por causa das escolhas erradas. Cuidado para você não ter um caráter como o de Ló. Se você está grudado com alguém a quem Deus tem abençoado, seja humilde. Desenvolva um caráter de verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo. Porque ainda que você precise se destacar dessa pessoa, não será porque você está sendo pedra de tropeço para ela ou ela para você, mas porque Deus tem propósito nisso, de fazer com que tanto ela quanto você prosperem. Mas você vai ver o destino de Ló, ele só vai fazer as escolhas erradas, porque o caráter que ele desenvolveu foi um caráter ruim, um caráter que não era comprometido em fazer aquilo que era o que Deus se agradava. O caráter de alguém que não tinha aliança com o Senhor, como tinha Abrão. Deus quer fazer você abençoado, abençoada. Certifique-se de que as escolhas que você está fazendo são as escolhas certas, para a glória de Deus, e não as escolhas que você tem julgado certas, para fazer você usufruir daquilo que você deseja. Talvez você precise dizer para o Senhor: Senhor, me ajuda, eu preciso ter uma visão apurada das coisas e ter consciência daquilo que possa estar trazendo empecilho, e eu decido agora abrir mão de tudo aquilo que o Senhor não quiser na minha vida. Fique em pé, começa a falar com Deus, diga para Ele: Senhor, Espírito Santo, fala comigo, mostra tudo aquilo que eu preciso saber, conhecer, para tirar da minha vida tudo aquilo que seja uma barreira, seja uma pedra de tropeço, um empecilho. Eu não quero. Senhor, talvez isso nem exista na minha vida, mas eu não quero ter nada disso na minha vida. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a desenvolver a sensibilidade à voz do Teu Espírito que eu preciso, para que Satanás não consiga, através dos seus estratagemas, me confundir, me seduzir e me aprisionar pelo sentimento a alguma coisa ou a alguém que possa ser empecilho para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a minha vida. Eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Talvez você tenha que dizer para Deus: Senhor, eu reconheço o Senhor, eu não tenho dificuldade de ficar horas trocando tela na internet, mas eu vou ler Tua palavra, dá sono, a minha mente embaralha, e eu desanimo, eu desestimulo, deixo a Bíblia de lado. E isso eu identifico, só pode ser batalha espiritual, são seres espirituais da maldade, agindo, interferindo no ambiente da minha psique, da minha mente, da minha alma,
para que eu seja incapacitado e desista de insistir em buscar conhecer a Tua palavra e ter intimidade com o Senhor. Eu vou orar e em determinado momento eu perco o foco e a minha mente vai para outros pensamentos intrusivos, Senhor, e eu desisto. Senhor, a partir de hoje, se eu estiver de joelho orando ou sentado orando e isso vier, eu vou ficar em pé, eu vou andar, mas eu não vou deixar de falar com o Senhor. Eu vou começar a ler a Bíblia. Se a minha mente embaralhar, eu não vou fechar a Bíblia e desistir, não. Eu vou ficar em pé e vou ler andando e falando em voz alta. Mas eu não vou desistir. E se eu tiver que ler aquele mesmo capítulo 3, 4, 5 vezes, eu vou fazer. Eu não vou desistir. Porque eu preciso do Senhor. Eu quero estar na posição para ser abençoado pelo Senhor. Senhor, eu vou esperar o Teu tempo. Aquilo que eu tenho querido, eu tenho orado, tenho pedido há tanto tempo, Senhor, o que é que está impedindo o Teu agir na minha vida? Me ajuda, me faz saber, me faz enxergar. Senhor, eu tenho esse sonho aqui, a Tua palavra diz isso aqui, na minha visão, é algo que o Senhor se agrada. Mas se o Teu propósito para mim é outro, me faz saber, Senhor. Abre os meus olhos para que eu veja. Fala com Deus.